É um breve panorama sobre um dos aspectos para que questões justamente possam ser levantadas e discutidas nesse fórum. Então, eu me foquei, né, coleções zoológicas no século XXI, desafios, perspectivas e soluções, justamente nos desafios que nós temos. Pensando nesses desafios, o que eu procurei, em linhas gerais, agrupá-los em 3 parâmetros. Obviamente, esses parâmetros não são exaustivos diante da lida que se tem com coleções, principalmente coleções biológicas. Um primeiro desafio, né, um primeiro parâmetro a se pensar seria justamente o estrutural. E pensando um pouco numa escala maior, não vou abordar, como já foi levantado pelo professor Pombal, pela professora Cristiana Cerejo, a lida mais fina que é particular de cada coleção. E no sentido, como foi mostrado, das necessidades de organização de coleção, de apoio a acervos, isso é algo já muito presente na nossa história. Eu diria que esses 3 parâmetros eles são praticamente pantemporais quando pensamos em coleções. Os exemplos que eu vou dar são principalmente relacionados ao Museu Nacional, até mesmo por ser, né, a instituição mais antiga do país, né, nesse aspecto, e também pela minha vivência mesmo aqui na instituição. Então, já com Ladislau Neto, que foi diretor aqui do Museu Nacional no período de 1874 a 1893, um pouquinho antes dele ser diretor, quando ele era diretor, no caso da seção de botânica, ele lançou essa publicação aqui, que foi a Investigações Históricas e Científicas sobre o Museu Imperial e Nacional do Rio de Janeiro. De 1870, ele traça uma série de aspectos do estabelecimento do museu, de suas coleções. E ele é um diretor assim, particularmente interessante, se a gente pensar no período, porque boa parte da sua gestão e muitos dos fatos que ele se refere era quando o museu ainda era no campo de Santana, no centro do Rio. Aqui só para vocês terem uma ideia, né? No Google Maps você consegue ver a distância entre a sede original do museu e o Museu Nacional, onde está atualmente, algo em torno de 4,5 km a pé, que foi justamente fundado por Dom João VI em 1818. Já no seu trabalho, nas investigações, o Ladislau ele comenta sobre o que seria o desprestígio de se utilizar uma edificação que era a Casa de Pereira de Almeida, então, que depois se tornou o Barão de Ubá, para se colocar uma instituição do porte que seria o Museu Nacional, na época o Museu Real. Ele coloca, vocês têm aqui algumas breves passagens, né, das investigações, em que ele comenta que a adequação desse tipo de prédio para uma instituição dessa natureza é muito aquém do que ela, de fato, deveria ser planejada, mesmo em países como ele coloca, de menor pompa que o Brasil, na época. Como eu falei, ele é um diretor, a sua gestão, do ponto de vista assim, né, do período, é bem interessante, porque era um período enquanto boa parte era monarquia, pegou a transição de monarquia para a república e de transição, no final da sua gestão, do Campo de Santana aqui para São Cristóvão, para a residência da família real. Já, né, com o museu estabelecido aqui em São Cristóvão a partir de 1892, seu sucessor, não imediato, houve um diretor entre ambos,
que foi o João Batista de Lacerda, no seu Fastos do Museu Nacional, ele também relata que a vinda para o palácio foi algo mais adequado que a casa de Pereira de Almeida, no Campo de Santana, mas que, ainda assim, sofria de certos problemas que ele justamente pontuava na falta de recursos, vamos assim dizer, na avareza, como ele coloca, com que o governo brasileiro lidava com um trabalho em ciência, né? Aqui uma passagem que eu acho interessante, né? Ele até comenta, né, que justamente isso, nessa falta de recursos e o que gera uma competição entre cientistas, né, vai produzindo o caso lamentável dos sábios se tornarem industrialistas. Ainda na memória dos diretores do Museu Nacional, aí já dando um salto, vindo para o final dos anos 50, iniciozinho da década de 60, tivemos o professor José Cândido de Melo Carvalho, aí com o museu já dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, e ele faz, logo no início da sua gestão, ele escreve uma carta ao reitor da UFRJ comentando sobre o estado que ele encontrou a grande parte da exposição aqui do Museu Nacional, justamente por essa falta de recursos. Isso está agora numa exposição temporária, justamente sobre o José Cândido, e o que é interessante a gente ver que certas partes, né, interditadas da exposição continuam sofrendo justamente desse mesmo problema. Essa aqui é uma foto recente. Essa, na verdade, foi tirada hoje. Mas isso não é um problema exclusivo do Museu Nacional ou, como eu falei, de instituições brasileiras. Aqui, numa foto cedida pela professora Marcela Monet, do Departamento de Entomologia, temos o Museu Essig de Entomologia, que fica em Berkeley, na Califórnia. Curiosamente, né, conforme ela me relatou, aqui do lado vão estar cortado, mas estava o professor Miguel Monet, as instalações da coleção de entomologia, que são assim, ficam nessa parte do prédio que é circular e tem esse fosso aqui no meio. Eventualmente, quando as pessoas estão examinando o material, se você não tiver um cuidado, a caixa cai ali dentro. Então, mesmo conversando com ela, né, citou outros exemplos, né, como, por exemplo, no Museu de História Natural da França, em que as caixas entomológicas são guardadas na vertical, como livros. Você olhando, não coloquei a foto aqui, é bonito assim de se ver, mas quando você vai olhar, né, tem eventualmente uma série de insetos caídos no fundo da caixa. Essa gravidade é algo a se considerar, né? Sempre. Aqui, só ilustrando, instalações moderníssimas, prédio novo, o Darwin Center, do Museu de História Natural de Londres. Nós temos aqui em armários, não são compactados, não são deslizantes, mas são novos, permitindo circulação do ambiente, mas você ainda tem os frascos guardados em vidros de tampa esmerilhada, muitos originais não estão com fungo, ok, mas muitos deles recorrentemente selados com cera de abelha. E você, para examinar o material, você precisa jogar água quente. Você ferver a água, o Collection Manager te dá isso, e você precisa jogar isso para derreter a cera. Então, às vezes é cheia de bolinhas, né, que depois solidifica, para examinar o material. Então, é um problema inerente a coleções. Mas, claro, ocorreram melhorias, né? O próprio Museu Nacional, né, já no início desse século, ele sofre uma série de restaurações, tá, que melhoram. Se pensarmos, né, até metade dos anos 80, praticamente todo o seu acervo ficava no palácio. Desde então foram construídos esse prédio em que nós estamos, que é o prédio da biblioteca. Na segunda metade da década de 1990, o prédio do Departamento de Vertebrados, aqui no Horto.
e, mais recentemente, aqui ao lado, o prédio do Departamento de Botânica. Apesar dos seus problemas, locais um pouco mais pensados para se adequar a um acervo, para comportar um acervo. Então, aqui algumas ilustrações. Essa aqui foi cedida pela professora Irene Cardoso, que foi cedida pelo professor Alexandre, aqui o professor Arnaldo, com os armários de madeira, aqui o professor Alexandre, já com armários compactados. Aqui a coleção de entomologia, toda ela em armários deslizantes. Aqui o setor de ictiologia, aqui o professor Haroldo Travassos. Então, melhores ocorreram. Porém, sinistros são onipresentes. Então, a gente não pode deixar de sempre avaliar riscos a um bem como acervos, especialmente acervos de história natural. Então, é conhecido o incêndio do Butantã, que gerou uma série de notícias nos meios de comunicação, e não só dele, como outros incêndios, como na Capela da UFRJ, no Liceu de Artes e Ofícios, ocorreram bem recentemente. Isso gerou alguma movimentação, como essa da Comissão Nacional de Biodiversidade, Conabio, em que a ministra do Meio Ambiente ela lidera uma pré-iniciativa interministerial com base nas preocupações, dado o ocorrido no Butantã. Mas, assim, só ficou em promessa. Claro, houve algumas melhorias. Então, o Butantã teve que praticamente perder quase a totalidade do seu acervo, até que um prédio considerado hoje com instalações modernas para combate a incêndio fosse feito. Mas, como eu falei, sinistros acontecem e os elementos são onipresentes, alguns mais do que outros. E algo que talvez não esteja na memória de muitos, e porque talvez haja uma falsa ideia de que acidentes não acontecem, é que essa própria instituição sofreu um incêndio de grande repercussão na década de 40, exatamente no dia 11 de janeiro de 1944, já aqui, então, no Palácio de São Cristóvão, na época da direção da doutora Heloísa Alberto Torres. Em meio a várias notícias sobre a Segunda Grande Guerra, a notícia do incêndio do Museu Nacional foi divulgada em inúmeros jornais. E, por sorte, então, mais por um aspecto circunstancial, foi um período em que o museu estava em reforma. Então, os dois focos de incêndio, que não foi um só, foram dois, que ocorreram na noite do dia 11 de janeiro de 1944, eles não atingiram uma parte muito grande do acervo. Isso gerou um breve comunicado da diretora, da doutora Heloísa Torres, ao ministro da Educação, solicitando providências, mas mencionando que não houve uma grande perda depois de avaliado desse material. O outro parâmetro que a gente pode pensar na coleção é o seu crescimento. Coleções, reunir itens em qualidades comuns, é possível afirmar que coleções inerentemente crescem, especialmente coleções de história natural. Inicialmente, e até como foi comentado, a necessidade recente de levantamentos, inventários, tais iniciativas geram quantidades enormes de material e, sob meu ponto de vista,
o estabelecimento dos programas de pós-graduação a partir do final dos anos 60, início dos 70, de pós-graduação em áreas que a gente hoje coloca em biodiversidade, foi responsável justamente por uma formação continuada de pesquisadores e de um aporte muito grande de pessoal trabalhando justamente com material de coleções e gerando mais material em coleções. Então, aqui, dados da CAPES, né, a fonte está aqui, está disponível. Na área de biodiversidade, vocês percebem aqui, né, o crescimento dos programas de pós-graduação. E aqui, né, dados de 2013 e 2014, de dissertações e teses defendidas nessa área, o que dá, né, pelas contas, né, da coordenação de biodiversidade, mais de 4 mestres e 1 doutor titulados por dia, sendo que boa parte desse recursos humanos lida justamente com levantamento de biodiversidade e lida com coleções. Estão gerando muito material. E continuamos crescendo, né? Somos mais de 7 bilhões de humanos no planeta, né? Ocupando espaço, levando à perda de ambiente, obviamente. E, como colocado pela professora Cristiana, pelo professor Pombal, a necessidade de levantar e conseguir mais material. Porque táxons recentes são constantemente descobertos. Alguns exemplos, né, esse pequeno bagrinho aqui, mas aparentemente não conhecido de coleções e que é da região do Espírito Santo, local que é muito impactado. Esse bagre de grande porte, é um bicho de mais de 1 metro, que foi descoberto e descrito da região do rio Usumacinta, na divisa entre o México e a Guatemala, e descobertas de grupos que até então foram conhecidas de séries muito antigas e de muito pouco material, como essa piaba, esse lambari de lençol freático, que foi redescoberto, né, e redescrito em 2010 pelo professor Cristiano Moreira, recentemente fazendo parte aqui do Museu Nacional, e colaboradores. Então, assim, acervos crescem, ocupam espaço. Isso gera mais e mais necessidade de se adequar esses acervos em locais devidos, né? E o crescimento é algo que é uma questão que deve ser considerada, justamente onde colocamos esse material, para onde nos expandimos. E, por fim, o último parâmetro que eu pensei, e vai muito de encontro ao que a professora Cristiana apresentou, justamente tem a ver com a padronização. Se nós lembrarmos, temos alguma noção, mesmo numa instituição de uma política bem estabelecida da entrada dos seus itens, da rotina, até algumas décadas atrás, essa incorporação do material e o seu registro se dava de uma maneira física. Livros de tombo que, de alguma forma, as diversas coleções tinham uma autonomia mais clara na forma como esse material era registrado. Elas não necessariamente precisavam dialogar, se falar, para ter uma mesma base estabelecida. Isso mudou com o advento dos computadores. Seu desenvolvimento, ainda durante entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra, e dos computadores pessoais a partir dos anos 60, que impactaram de diversas formas a vida humana. Trouxe facilidades, obviamente. O registro, que, né, como no slide anterior se dava
quase pela função do copista, você consegue criar bases interrelacionais mais claras. Porém, como você, com todo o volume que existe em cada coleção, como você transforma algo dessa natureza nisso e para gerar, eventualmente, ferramentas como essa aqui, né? É uma questão, né, que, quando você pensa em toda uma instituição criando essas bases informatizadas, a necessidade, através de um mecanismo único de busca institucional, ela cria justamente essa necessidade maior do diálogo. E programas para isso são muitos. Só um rápido exemplo, na própria página do CPBR, né, que a professora Cristiana mostrou, você tem, assim, em um determinado link, algumas sugestões de programas que podem ser utilizados para gerenciamento de coleções. E isso incorporado àqueles programas, aqueles softwares já utilizados, você tem uma gama muito vasta. E eles geram, muitas vezes, arquivos, bases distintas. E se pensarmos, nós somos Eucária, somos quase 2 milhões de espécies no planeta. Pensando em animais, em metazoários, mais da metade desse número. E com grupos tão distintos que geram gerenciamentos de coleções tão distintos que relacionar isso é uma dificuldade inerente. Então, por exemplo, em coleções, muitas vezes, sob a égide de um mesmo departamento, você tem material como, por exemplo, esses coccídeos, que são hemípteros, em que informações do substrato estar associado ao exemplar é importante. Então, isso deve ser considerado nas bases que vão registrar esse material. E você tem, e muitas vezes, você tem exemplares que não são agrupados em lotes, são tratados individualmente, e grupos como Colêmula, Protura e Diplura, que você tem, assim, uma coleção pequena em termos de espaço, mas com milhares de indivíduos em lote por vidrinho, né? Então, como você coloca numa mesma base todo esse tipo de informação para gerar aquelas ferramentas, né? Mesmo numa coleção próxima, como coleções de vertebrados, você tem coleções em que os exemplares são numerados individualmente, enquanto coleções como de peixes, em que um lote corresponde a um ou N indivíduos de uma mesma espécie coletados no mesmo evento, no tempo e no espaço. Se considerarmos, então, as cicatas em botânica, num acervo botânico, ainda maior a distinção, heterogeneidade nesse tipo de acervo. E, finalizando, embora nós não percebemos, não seja perceptível visualmente, o espaço virtual, ele é um espaço considerável. Hoje, os dados gerados em iniciativas como mostradas pela professora Cristiana Cerejo, geram dados, se somarmos todos os acervos, mas na ordem dos terabytes. Mas, em breve, a gente vai estar chegando nessas outras grandezas aqui. E isso, justamente, você tem a necessidade de, onde armazenar esse tipo de informação e, né, os servidores para isso. Conversando, né, por exemplo, com a doutora Rafaela Forza, que lida com a curadoria do herbário do Jardim Botânico, ela mesma cita que hoje, além do problema do espaço físico para as suas coleções, ela também tem que se preocupar com o espaço virtual. E que também você precisa se preocupar com o espaço físico para manter esse espaço virtual, que são justamente os servidores. O que conecta justamente esses 3 parâmetros, né, a necessidade de padronizar o crescimento
relacionado a isso e a estrutura para tudo isso. Aqui eu deixo algumas das referências para aquelas informações do jornal sobre o incêndio do Museu Nacional e, mais uma vez, agradeço a participação no fórum. Obrigado.